Fala, galera, beleza? O jogo que eu vou falar hoje aconteceu em outubro de 79, um Botafogo e Fluminense. Mas antes de falar desse jogo, vou dar uma pequena explicação desse ano de 79, que é um ano do asterisco, né? Na tabela de campeões do Rio de Janeiro, é o ano do famoso asterisco, né? E aí, o que acontece? A Guanabara, né? O antigo estado da Guanabara, que tinha apenas a cidade do Rio de Janeiro, e o antigo estado do Rio de Janeiro, cuja capital era Niterói, eles acabaram se fundindo em 15 de março de 75. Foi promulgado em 74, mas aconteceu em 15 de março de 75. Só que as federações, elas só se fundiram em 78. Três anos depois que aconteceu a fusão da Federação Fluminense com a Federação Carioca. Mas por que eu estou falando isso? Porque o campeonato de 78, aquele que o Flamengo faz o gol de cabeça do Rondinelli, né? Aquele campeonato, na verdade, ele era a fase classificatória para o campeonato, para o primeiro campeonato estadual que aconteceria no início de 79, também com clubes classificados do Campeonato Fluminense. Isso baseado na Resolução 4/78 do CND. Então já estava tudo planejado, haveria um campeonato que seria a fase final. Aquele lá de 78 era apenas a primeira fase. Só que, já com tabela, os times preparados, o campeonato começando no dia 4 de fevereiro de 79, a fase final, né, do campeonato de 78. Dias antes, de 25 de janeiro, mudaram tudo. Decretaram que aqueles campeonatos seriam os últimos estaduais, tanto da Guanabara quanto do antigo estado do Rio, e que esse campeonato que se iniciaria seria um campeonato especial. Inventaram o nome porque não tinha como, botaram lá campeonato especial. Perfeito. Não era campeonato carioca, não era campeonato fluminense, era campeonato especial. E esse campeonato especial, o Flamengo venceu os 2 turnos e se sagrou campeão do campeonato especial, que não era nem campeonato carioca, né? E nem fluminense. Bom, a mídia, né, como nós já sabemos, a Flapress estampou em todos os cantos Flamengo bicampeão, né? Bom, acabado esse campeonato, né, que seria a fase final de 7 e 8, que acabou não acontecendo, aí sim, início de maio, se inicia o primeiro campeonato estadual, né, promovido pela FERJ. O primeiro campeonato estadual promovido pela FERJ. Primeiro turno com 18 clubes, um segundo turno com 10 clubes e um terceiro turno com 8 clubes. E esse jogo que eu vou falar agora é desse terceiro turno. É interessante que no primeiro turno, que é a Taça Guanabara, o Flamengo foi campeão. No segundo turno, o Flamengo também foi campeão. E aí ele foi com 1 ponto de bonificação de cada turno para o terceiro turno. Ele começou o terceiro turno já com 2 pontos de bonificação. E o mais interessante é que esse terceiro turno é que ia decretar o campeão. Quem somasse mais pontos nesse terceiro turno seria o campeão estadual do Rio de Janeiro, o primeiro campeão estadual. E o Flamengo iniciou com esses 2 pontos de bonificação. Se 3 ou mais equipes terminassem empatados, seria pelo critério de maior número de soma de pontos no campeonato para decidir. E o Flamengo tinha mais pontos, e caso tivesse acontecido isso, o Flamengo teria sido campeão. Mas se apenas 2 clubes ficassem empatados, haveria jogo extra, com prorrogação e até pênalti, se necessário. Por que eu estou falando isso? Porque esse jogo que eu vou falar, essa goleada aqui do Botafogo contra o Fluminense, colocou o Botafogo no páreo e, por pouco, não aconteceu
esse jogo extra, essa final desse campeonato de 79, nesse terceiro turno. Olha que coisa interessante, estávamos falando aqui, o Eduardo falou, né, da mídia já em 42, o campeão do primeiro estado do Rio de Janeiro, no terceiro turno, ganhou a taça Organizações Globo. Essa... Peraí. Eu tenho que falar um negócio. Desculpa, eu vou ter que me intrometer, porque para avisar a galera aqui, avisar a rapaziada. Antes da gente começar, o Nahal falou pra gente, olha, eu tô aqui me segurando, porque nem Marcelo nem eu sabíamos esse nome. Aí fala o seguinte, ele assim, eu tô me segurando, porque o nome da taça... Aí tanto o Marcelo quanto eu, não fala para agora não, fala na hora, porque é legal, a garotada gosta desse negócio de react, essas coisas. Eu juro por Deus que eu não imaginava que fosse isso, juro, cara. Olha, assim, é inacreditável. Também quando eu descobri isso, eu fiquei assim, abismado. A palavra é essa. Não é possível, né? Organizações Globo, a taça do campeão estadual de 79. Isso é demais. Bom, e aí o Botafogo vai ficar no páreo, né? Vamos falar um pouco então desse jogo. O Botafogo precisava vencer. O jogo é da quinta rodada, ainda teria a sexta e a sétima. Na sexta, o Botafogo pega Goitacás e na sétima e última o Flamengo. Então, o Botafogo vencendo o Fluminense, ele voltava para o páreo, porque já diziam que o Botafogo estava fora do páreo. O domingo anterior, o Fluminense deu uma sapecada no Flamengo, 3-0, assim, coisa que ninguém esperava, e o Fluminense, né, passou a ser a grande sensação, com chances de conquistar o campeonato. Estava bem embolado, Fluminense, Vasco e Flamengo, e o Botafogo meio de fora. Porque se empatassem, né, como eu falei lá agora há pouco, pelos critérios, o Flamengo que seria campeão, então torcendo para o Flamengo ter tropeço e o Vasco Fluminense conseguir alguma coisa. É assim que estava a situação. Mas o Botafogo vai, joga com o Fluminense e dá-lhe uma goleada de 4-0. Quase que sepultando as chances do Fluminense, né? Entrando no páreo, torcendo para, na semana seguinte, o Flamengo venceu o Vasco e venceu, e o Botafogo teria que fazer seu trabalho de casa. Venceu o Goitacás, venceu, só que lá na última rodada, né, aquelas coisas de... O Vasco jogou com o Fluminense no sábado e o Botafogo com o Flamengo no domingo. Hoje, a gente até conversou isso aqui em outras situações, né, outros jogos. Hoje não aconteceria mais isso, todos os jogos seriam ao mesmo tempo, né? O Botafogo precisava de um empate entre Vasco e Fluminense para ele, vencendo o Flamengo, forçar um jogo extra. Acontece que chegou até, né? O Fluminense fez 2-0, o Vasco empatou e acabou virando. No segundo tempo, o Vasco venceu no sábado e deu o título para o Flamengo. E o Botafogo acabou jogando um amistoso com o Flamengo no domingo. Mas, após essa contextualização, né, de 7-9, dos campeonatos, vamos falar desse jogo, onde nós temos assim, uma atuação de gala do Mendonça, que fez 3 gols, né? Em jogos oficiais é a segunda vez que ele marca 3 gols. Ele havia marcado em 78 contra o Sergipe, pelo Brasileiro, aqui no Maracanã, 3 gols, e ele marca pela segunda vez 3 gols, jogando demais. Como ele mesmo falou, ele estava jogando mais solto, o técnico Jorge Vieira estava dando liberdade para ele não ficar na marcação ali em cima, e sim só cercar. Apenas cercar e não ficar marcando em cima, e ele, dessa forma, ele ficava mais livre para poder atacar, e atacando estava mais perto do gol e fazendo mais gols. Ele marca 3 gols. O Botafogo tem assim, uma atuação de gala, a defesa foi perfeita, o meio de campo foi um absurdo de espetáculo, o ataque certeiro, né? Muitas chances, e
logo no início do jogo, Marcelo desperdiçou um gol após um escanteio, né? Isso 1 minuto, em 2 minutos, o Silva deu um chute de fora da área, quase faz o gol, né? Aí o Fluminense foi ter uma chance, 6, 7 minutos, o Zezé chutou a bola e na entrada da área, o Borrachinha, né, espalmou para córner. E na cobrança do córner, o Pintinho ficou cara a cara. E o Borrachinha fez uma defesaça. Ele chutou e o Borrachinha agarrou firme ali, cara a cara. Na entrada, quase lá na entrada da pequena área. A bola sobrou sozinha ali para o Pintinho. Bom, mas só estava dando Botafogo. A partir desse lance do Fluminense, só deu Botafogo. E aí, aos 18 minutos, o Luiz Cláudio no meio campo, ele pega ali na intermediária, toca para o Silva arranca na entrada da área, ainda toca para o Mendonça de pé esquerdo, lá no cantinho esquerdo, no ângulo esquerdo do Paulo Vitor, 1-0, Botafogo, aos 18 do primeiro tempo. A torcida vai à loucura, né? 4 minutos depois, o Renato Sá arranca com a bola, sozinho. O Fluminense andou tentando fazer lei do impedimento nesse jogo aí, né? Aquela famosa lei do impedimento, e não estava dando certo. O Renato Sá arrancou sozinho, entrada da área, chutou, o Paulo Goulart, goleiro do Fluminense, veio na saída, a bola bateu nele, sobrou para o Ziza. Às vezes encobriu, a bola ia para o gol, mas aí o Edinho do Fluminense meteu a mão na bola, desviou a bola, pênalti que o Mendonça foi cobrar, né? E o Paulo Vitor, né, tinha defendido o pênalti do Roberto Dinamite, tinha defendido o pênalti do Zico, né? Então ele estava um pegador de pênalti, mas não pegou o do Mendonça, não. O Mendonça foi lá e pá, gol, 2-0 Botafogo, né? E o Botafogo teve várias chances, outras chances foram surgindo, com o Mendonça mesmo, com o Marcelo, com o Silva, e aos 39, o nosso bravo Vanderlei, esse mesmo, Vanderlei Luxemburgo, ele partiu para o ataque, cruzou a bola, o Paulo Goulart se enrolou na bola, a bola rebateu nele, subiu para o Silva, que deu um porradão, peito. 3-0 no primeiro tempo. E o mais engraçado, e vocês vão ver aqui, a torcida do Fluminense indo embora com 39 minutos do primeiro tempo. Não estava acreditando, né? Domingo anterior tinha metido 3-0 no todo poderoso Flamengo. E com 39 minutos já estava tomando 3-0 do Botafogo. Então você teve confusão lá e eles estavam indo embora, muitos indo embora. Bom, veio o segundo tempo, o Fluminense tenta partir para o tudo ou nada, mas assim, bem desordenadamente, né? O Botafogo com chances, o Ziza, logo no início do segundo tempo. O Fluminense também teve uma boa chance, o Borrachinha fez uma defesa assim, espetacular no chute do Kleber, por volta dos 15 minutos, mais ou menos, do segundo tempo, né? E depois só o Botafogo. Várias chances de ataque do Botafogo, contra-ataque do Botafogo, que o Botafogo não conseguiu marcar o gol. Mas o quarto gol surge exatamente aos 34 minutos. Gil passando para o Dé. Eles tinham acabado de entrar na partida, né? Eles, antigamente, em partidas oficiais, só podiam ter 2 substituições. E eles tinham acabado de entrar, o Gil e o Dé, trocaram passes, e o Dé mandou a bola, rolou a bola e o Mendonça foi feio. 4-0. Chutou de direita com perfeição, 4-0, Botafogo. A torcida foi à loucura, né? Fez um carnaval nas arquibancadas. Jornais fazem citação ao Russão, que estava assim, enlouquecido nas arquibancadas, né? Russão, que era o presidente da torcida organizada do Botafogo, da Folgada. E o Botafogo vence de 4-0. Uma coisa interessante, né, desse pós-jogo no vestiário é que a presença
de Carlito Rocha. Presença do seu Carlito Rocha, com um terno esverdeado, com a sua bengala, andando devagar, conversando com vários jogadores, com o próprio técnico Jorge Vieira, com o preparador físico, e ele, né, foi passando e conversando. Ele sugeriu para o Mendonça gemada e cálcio. Ele chamou a atenção do Luiz Cláudio, dizendo que ele tinha um corpo bem forte, que não poderia engordar. Ele até falou, olha, você tem 85 quilos, pelo que eu estou vendo aqui, segura para você não engordar. Aí o Luiz Cláudio falou, olha, o senhor quase acertou, eu tenho 83. Aí ele falou, futebol eu entendo. Não. Só lembrando para a galera que não conhece, o Luiz Cláudio era um zagueiro Isso. Formado na base, muito bom jogador, inclusive. Muito bom jogador. Isso aí. Obrigado, Eduardo. Luiz Cláudio, zagueiro, isso aí, da base, né? E interessante, né? Esse ano, o próprio Eduardo já falou, né? É um ano, para mim, que é um ano de memória afetiva. 77, 78, 79. E nesse ano saíram os futebol cards, uma coleção de cards que era febre assim, para a garotada, né? E nessa partida, basicamente, praticamente todos nessa partida saíram no futebol cards. E nós estamos ilustrando esse jogo com as imagens do futebol cards, para quem é dessa época também relembrar. Maneiro. Bom, voltando ao seu Carlito, ele chamou a atenção do Wesley para tomar bastante vitamina. Ele também falou para o falei do Mendonça, né? Sim. E aí ele falou para o Marcelo. Marcelo tinha que treinar piques de 30 metros, porque ele se cansou durante a partida. Ele falou, eu sei que você se cansou, meu filho, durante a partida, faça treinamentos de piques de 30 metros, e ele também falou isso para o Djalma Cavalcante, que era o nosso preparador físico. E o Jorge Vieira, ele falou, olha, gemada, doce e rapadura não pode faltar, mas também jogadas pelas extremas, como fazia o Garrincha. E quando ele falou como fazia um Garrincha, ele disse, o Garrincha. Então, o seu Carlito Rocha, ele deu esses conselhos, ele fez uma pequena confusão, ele falou assim, que bom, eu vim no Maracanã, há 5 anos que eu não vinha no Maracanã, e eu vim quando o Botafogo ganhou o torneio início, há 5 anos atrás, tinha o nome, a taça tinha o meu nome, e eu estou voltando agora e vejo essa goleada. Na verdade, 2 anos e meio, mais ou menos. Ele fez uma pequena confusão, né, com o tempo, e ele já estava com 85 anos, ele fez uma pequena confusão, mas veja que ele deu sorte. Ele viu o Botafogo campeão do torneio início e ele viu o Botafogo 4-0 no Fluminense. Eu separei aqui uma resposta que ele deu ao advogado do Botafogo, Jorge Aurélio Domingues, que pediu a ele para que fosse nos treinos, nas preleções, acompanhasse de perto, dando conselhos para os jogadores, e ele disse assim, meu filho, saiba que eu sou de General Severiano. General Severiano, entendeu bem? Minha briga com o presidente é essa. Ele pode e deve dinamizar Marechal Hermes, mas o campo é o de Botafogo, que nos foi doado pelo governo. Falo por mim e pelos mortos. Bom, e no final, na despedida, ele disse, bem, eu deixo Mário Filho feliz pela vitória. Agora, para completar, só falta o Botafogo voltar para General Severiano. Ainda vai acontecer. E aconteceu. E nós voltamos para General Severiano. Graças a Deus. Com as bênçãos do seu Carlito Rocha. Do seu Carlito. Pô, que maneiro. E era isso que eu queria passar para vocês, uma partida histórica, uma goleada, né? E as bênçãos e as palavras do seu Carlito, né? Que profetizou, ainda vai acontecer e aconteceu.